Tipos de resistores. Existem dois tipos de resistores: resistores elétricos e resistores eletrônicos. Os resistores elétricos têm a função de transformar energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule. Os resistores eletrônicos têm a função de controlar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. No interior de uma lâmpada, temos um filamento de tungstênio que representa o resistor da lâmpada, que transforma a energia elétrica em duas formas de energia: energia térmica e energia luminosa. O resistor eletrônico tem a função de controlar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. As faixas coloridas indicam o valor da resistência elétrica do resistor eletrônico. Representação dos resistores em circuitos elétricos. Os resistores podem ser representados graficamente de duas formas: simbologia americana em forma de zigue-zague e a simbologia europeia. A maioria dos livros didáticos utiliza com maior frequência a simbologia americana em forma de zigue-zague. Portanto, nessa aula veremos a associação de resistores ligados em série e a associação de resistores ligados em paralelo. Associação de resistores ligados em série. Cada lâmpada representa um resistor, portanto, temos 3 lâmpadas ligadas em série. A principal característica dos resistores ligados em série é que são percorridos pela mesma corrente elétrica. Se a corrente elétrica de saída for de 2 amperes, cada resistor será percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. No próximo slide, temos esses 3 resistores representados de forma gráfica em um circuito elétrico. Se a corrente elétrica que sai do polo positivo for de 5 amperes, cada resistor será percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes, sendo que a tensão total será dividida pela quantidade de resistores. E o resistor que apresentar maior resistência elétrica ficará submetido a maior diferença de potencial elétrico. Portanto, a tensão total será a soma das diferenças de potencial em cada resistor. Se temos um circuito elétrico com resistores ligados em série, a corrente elétrica que circula nos resistores é de mesma intensidade. E se por acaso essa primeira lâmpada queimar, as outras 2 não funcionam, porque os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Retirando do bocal uma lâmpada, as outras 2 não funcionam, porque não existe circulação de corrente elétrica. Podemos substituir esses 3 resistores por um único resistor, que recebe o nome de resistência equivalente. Para resistores ligados em série, a resistência equivalente representa a soma dos resistores. No caso desses 3 resistores, podemos determinar a resistência equivalente somando o primeiro, o segundo e o terceiro resistor. Exemplo: considerando o circuito ilustrado, determine a resistência equivalente desses 3 resistores. Vimos que, para resistores ligados em série, a resistência equivalente representa a soma dos resistores R1 mais R2 mais R3. Substituindo, temos que
Primeiro resistor é 3 ohm, segundo resistor 2, terceiro resistor 5. Somando é igual a 10 ohm. 3 mais 2 mais 5, 10 ohm. Ok? Então, resistores ligados em série, a resistência equivalente é igual à soma desses resistores. Resistores ligados em paralelo. Para resistores ligados em paralelo, a corrente elétrica é dividida entre os resistores. Se um circuito elétrico apresenta 3 resistores, teremos, portanto, 3 correntes elétricas. Se um circuito elétrico apresenta 4 resistores, teremos 4 correntes elétricas. Quer dizer que a corrente elétrica total é dividida pela quantidade de resistores. Nesse circuito elétrico, temos 3 resistores. Quer dizer que a corrente elétrica total será dividida em 3 partes: corrente elétrica I1, corrente elétrica I2 e corrente elétrica I3. Sendo que todos os resistores serão submetidos a uma mesma diferença de potencial elétrico. Resistores ligados em paralelo são percorridos por correntes elétricas diferentes. Quer dizer, se uma dessas lâmpadas queimar, as outras 2 não se apagam, continuam funcionando. Retirando-se uma lâmpada do local, as outras 2 também funcionam. Quer dizer que instalações elétricas residenciais, industriais, comerciais são ligadas em paralelo. Até 2 resistores ligados em paralelo, a resistência equivalente é calculada pelo produto dos resistores dividido pela soma deles. R1 vezes R2 dividido pela soma deles. Soma de R1 mais R2. Temos nesse exemplo 2 resistores ligados em paralelo. A resistência equivalente é determinada pelo produto dos resistores dividido pela soma deles. Primeiro resistor 12, segundo resistor 6. Numerador fica 12 vezes 6. 72 dividido por 18 é igual a 4 ohm. Resultado final. Para resistores que apresentam o mesmo valor, a resistência equivalente é determinada através dessa equação. É o valor do resistor dividido pelo número deles. Temos esse exemplo: 4 resistores de mesmo valor, 20 ohm. A resistência equivalente para resistores iguais é o valor do resistor dividido pela quantidade deles. O valor do resistor é igual a 20 e a quantidade deles é igual a 4. 20 dividido por 4, 5 ohm. Acima de 3 resistores ligados em paralelo, o valor da resistência equivalente é calculada através da soma do inverso dos resistores. Se tivermos 3 resistores, a resistência equivalente é a soma do inverso do primeiro resistor, do segundo resistor e do terceiro resistor. Temos nesse exemplo 3 resistores ligados em paralelo. O primeiro passo é fazer a substituição do primeiro resistor, que é 4, segundo resistor 6 e terceiro resistor 12. Temos, portanto, no segundo membro, uma fração com denominadores diferentes. Devemos, portanto, calcular o MMC de 4, 6 e 12. O menor número que é divisível por 4, 6 e 12 é 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. 2 por 2, 1. 3, repete. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. E 3 dividido por 3, 1. Multiplicando, temos 2 vezes 2, 4.
4 vezes 3, 12. O NMC, portanto, vai aqui no denominador. E vamos fazer a seguinte divisão e multiplicação. O denominador divide pelo denominador e multiplica o resultado pelo numerador. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 1, 1. Somando-se o numerador, temos que 3 mais 2 mais 1 é igual a 6. Multiplicando-se cruzado, temos que 6 vezes resistência equivalente é 6 resistência equivalente, e que 1 vezes 12 é igual a 12. Portanto, a resistência equivalente é 12 dividido por 6, que é igual a 2 ohm. Resultado final.